Uma visão da vida toda, excelente notícia, processo, enfim, teve um novo andamento. A gente vai passar tudo aqui para vocês, conforme a gente se comprometeu em passar todo o andamento e te manter atualizado. Se você for novo por aqui, bem-vindo ao INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista e também os idosos de todo o Brasil. Aqui nosso canal é exclusivo para vocês, te mantendo informado sobre tudo, direito dos idosos e também tudo o que acontece no mundo do INSS. Se você é aposentado e pensionista, idoso, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação e também já deixar um joinha aí para a gente espalhar esse bom conteúdo para você se manter sempre atualizado. Quero te perguntar uma coisa para a gente poder atender aos seus anseios aí, aonde você mora, de qual local você está nos assistindo. Coloque aí nos comentários qual cidade, qual estado você está nos assistindo, para que a gente possa fazer vídeo para vocês também de benefícios locais, não só os benefícios em nível de Brasil, em nível federal, como é o INSS. Então deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo, que a gente vai providenciar vídeos para vocês do local, benefícios que vocês possam ter e eventualmente não conheçam. Agora, sem mais enrolações, a gente vem trazer aqui para vocês o andamento. Muita gente perguntou aqui nos comentários e a gente vem trazer aqui para vocês. 20 de junho a gente teve o andamento novo aqui na revisão da vida toda. Então tá aqui direto do site do STF, tema 1102, que é a revisão da vida toda. Então 20 de junho a gente teve uma petição aqui, uma manifestação e logo depois, mais uma vez, o andamento aqui do STF concluso para o relator para poder dar aí o parecer final. Que andamento foi esse? Olha só, o aposentado Vanderlei Martins de Medeiros, que é parte do processo que discute a revisão da vida toda no STF, solicitou ao Supremo, nessa segunda-feira, dia 19, foi publicado no dia 20, que deixe claro que as instâncias inferiores, ou seja, todos os processos que aí deram entrada, que ainda não chegaram no STF, né? A decisão do STF vale para todos os processos, seja a primeira entrada, seja que esteja no tribunal, todos os processos foram sobrestados, ou seja, foram paralisados até que a decisão do STF saísse. Então, falta o trânsito de julgado ainda? Falta, porque o INSS entrou com recurso. E esse aposentado entrou com um pedido pedindo para que todos os processos que estejam abaixo do STF e também no STF possam seguir, né, o tema, ou seja, a decisão do STF, que ela pode já ser aplicada aos processos, que sejam tirados quaisquer suspensões e também sobrestamentos, ou seja, paralisação do processo. Como a gente sabe aqui, você que já deu entrada sabe que muitos juízes paralisaram os processos aguardando a decisão do STF e agora estão aguardando o trânsito em julgado, o que não é necessário, de acordo com a jurisprudência, de acordo com as próprias decisões do STF. Então esse aposentado que é parte no processo através do seu advogado fez um pedido formal para que o STF cumpra, oriente os juízes, né, que estão abaixo do STF, que possam esses processos, enfim, ter o seu andamento. Para o aposentado Vanderlei, os processos foram suspensos pelo STJ até o julgamento do STF, ele está correto. Assim, como o Supremo já julgou a matéria, os processos devem seguir independentemente da certificação do trânsito em julgado, que é, ou seja, processo finalizado, ou seja, fim definitivo da revisão da vida toda. Enquanto ainda tramitam os embargos de declaração, que foi o último recurso que o INSS entrou, e a gente sabe que é para fins de protelar, ou seja, atrasar o processo, parte das instâncias ordinárias mantiveram aí a paralisação dos processos até que a baixa definitiva no Supremo ocorra. Então, muitos juízes ainda deixaram o processo ali com um despacho, aguardando o trânsito em julgado do STF. E aqui, esse aposentado fez o pedido para que o STF se manifeste formalmente autorizando, já que precisa julgar aqui os embargos de declaração, que a gente sabe que é uma mera formalidade, mas tem que esperar. O INSS, inclusive, pediu ao STF que sobreste todas as ações, quando eu falo sobrestar é paralisar, todas as ações, porque as instâncias inferiores vêm rejeitando os pedidos do INSS de suspensão processual, impondo multa pelo não cumprimento das decisões individuais. O que acontece, pessoal? A gente tem que a vara é comandada por um juiz. Então a gente tem juízes que já seguem, querem se livrar aí do processo, já tem uma decisão do STF, aplicam a decisão do STF.
ao passo que tem juízes mais conservadores que estão aguardando ainda o trânsito em julgado, que é a publicação, enfim, do julgamento dos embargos de declaração, que é o último recurso cabível ao INSS, que o INSS já deu entrada, e aí o Supremo se manifestar, enfim, dando fim a esse processo de uma vez por todas. O INSS afirma que vários juízes têm concedido liminares determinando a imediata implantação da revisão e o pagamento da nova renda mensal, baseando-se em cálculos vendidos na internet. E aí, o INSS quer aí atrasar esse processo. A gente sabe, quando entra na questão do cálculo, é um cálculo bem complexo com relação à revisão da vida toda. A gente tem que fazer a conversão de moeda, às vezes tem períodos que não tem no sistema do INSS, então tem que pegar na carteira de trabalho, e isso é feito através de software que os advogados utilizam, e o INSS não tem ainda essa ferramenta de cálculo, que foi um dos motivos que o INSS pediu a suspensão do processo. Além disso, nas contrarrazões, o aposentado pediu ao Supremo que não acolha os embargos de declaração opostos pelo INSS contra a decisão que garantiu aos segurados da Previdência Social a regra mais favorável de cálculo à aposentadoria. Também se manifestou contra a modulação dos efeitos proposta pela autarquia. De acordo com o INSS, os efeitos da decisão devem ser aplicados apenas no futuro, sem qualquer retroatividade, ou seja, sem pagar os atrasados, excluindo a possibilidade da revisão dos benefícios previdenciários extintos também, ou seja, quem já entrou e já teve uma decisão antes do STF, o INSS quer que a pessoa não possa mais entrar, dar entrada na revisão da vida toda, rescisão de decisões transitadas em julgados e revisão do pagamento das diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, que foi a publicação do acórdão do Supremo. Então, o INSS quer aqui evitar o pagamento de atrasados também, e o aposentado Vanderlei se manifestou através do seu advogado também contestando essa afirmação do INSS, esse pedido do INSS ao Supremo. Para o aposentado, a Previdência Social entrou com recurso para protelar, ou seja, para atrasar ainda mais os efeitos da decisão e para rediscutir o tema que já foi julgado. O aposentado e outras instituições que se manifestaram contra os embargos, como a instituição de estudos previdenciários, o IEPREV, que é bastante famoso, defendem que não há interesse social da modulação e que o STF manteve a jurisprudência da Corte, que já entendia pela manutenção do melhor benefício para o aposentado. Portanto, não houve mudança na regra que justifique jogar os efeitos da decisão para o futuro. Abre aspas, as argumentações expostas pela parte embargante evidenciam sua inconformidade com a decisão nos aspectos que lhe foi desfavorável, demonstrando assim o seu interesse em discutir o mérito, rediscutir. Nesse ponto, o que é o mérito, pessoal? É o direito principal, o direito à revisão do cálculo. Então, tem vários detalhezinhos, como o INSS agora está tentando, por exemplo, evitar o pagamento de atrasados, evitar que a pessoa que já teve uma decisão em instâncias inferiores não possa mais entrar com processo. Mas com relação ao mérito, ao direito, ao novo cálculo, nesse ponto é cedido, ou seja, confirmado o entendimento de que não cabe embargos declaratórios para rediscutir a matéria de mérito, ou seja, o direito à revisão da vida toda está garantido, e isso já foi aqui afirmado pelos advogados previdenciaristas Gisele Lemos, Marcela Moreira, Noah Piatan, que são bastante famosos com relação à revisão da vida toda, bastante atuantes nesse sentido. Com relação ao julgamento, no dia 1º de dezembro de 2022, olha o tempo que já passou, pessoal? Por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda do INSS. A posição vencedora foi a do relator, ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido da decisão do STJ, de que o segurado da Previdência Social tem, diante das mudanças das regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. O julgamento se deu no recurso extraordinário 1266977. Prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional 103 de 2019, que foi a nova reforma da Previdência. O que foi aprovado, abre aspas, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de 11 de 99, e antes da vigência da nova reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019, que tornou a regra
transitória definitiva tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. Então, é uma opção. Como eu falei, a gente já explicou aqui, você que acompanha nosso canal, a revisão da vida toda nem sempre ela é favorável ao segurado, né? Então, você que não tinha contribuições maiores antes de julho de 94, por exemplo, provavelmente a revisão da vida toda não é favorável. Então, ela não afeta todo mundo. Então, por exemplo, se o STF desse essa decisão aqui para todo mundo obrigatoriamente, alguns benefícios seriam reduzidos. Então, nesse aspecto, só para quem é favorável vai dar entrada na revisão da vida toda e aí ter o seu benefício recalculado. Nesse processo, os segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isso porque, em 99, uma reforma da legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para as pessoas que contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do plano real não seriam considerados. Então, considera para fins de tempo de contribuição, mas para fins de valores não considera. E muita gente, depois aí, principalmente do governo Collor, teve uma redução muito drástica na questão do seu padrão de vida, nas contribuições do INSS, né? Então, muita gente, nesse aspecto, tem direito à revisão da vida toda, porque teve uma queda depois do plano Collor, principalmente, e aí as contribuições antes de 94, que é quando tinha um padrão melhor, ficaram de fora. O julgamento tem impacto bilionário, segundo o INSS, aos cofres públicos e diz que se formou o resultado no plenário virtual a favor dos aposentados. No fim de fevereiro de 2022, o governo federal vinha trabalhando para tentar mudar o placar, o que não ocorreu na sessão dessa quinta-feira, né, dia 1º/12, na verdade, quando ocorreu. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o impacto seria de 46 bilhões ao longo de 10 anos. No entanto, em nota mais recente, o Ministério da Economia disse que o valor seria de 360 bilhões em 15 anos. Mais uma vez aqui, o governo e o INSS tentando superestimar os valores para tentar aí, uma decisão mais política do STF para limitar o direito dos aposentados e pensionistas, o que a gente sabe que não vai acontecer. Associações de aposentados estimam valores menores. O grupo de lesados pelo INSS na revisão da vida toda contesta a previsão do órgão e contratou aí estatísticos e matemáticos que estimam o impacto mais ou menos de entre 2,7 bilhões e 5 bilhões, uma diferença muito grande, que o INSS diz que são 360 bilhões. Aqui a gente sabe que é verdade porque é uma revisão de exceção, né? Geralmente a pessoa começa contribuindo com pouco e vai evoluindo na carreira, né? Na sua profissão e vai aumentando as contribuições. Então não é a grande maioria que tem as contribuições maiores no início, antes de julho de 94. É uma revisão realmente de exceção. E aí o INSS, quando apresenta seus cálculos, diz que considera que todos os segurados da Previdência aí nesse período vão entrar com a revisão da vida toda, e a gente sabe que não. A conta deve ficar para o governo agora, Luiz Inácio Lula da Silva, para poder arcar. A Advocacia Geral da União, a AGU, ainda pode ajuizar os embargos de declaração, foi ajuizado, né? Não tem direito a mais um, pediu modulação dos efeitos da decisão, mas aí a gente está aguardando a decisão do STF. Então, pessoal, é uma boa notícia. O que todo mundo queria, esse aposentado, o Vanderlei, que é parte no processo, deu entrada, fez essa petição e aí a gente só aguarda agora a decisão do STF, mas o STF vai ter que se manifestar sobre isso e aí todo mundo que está com seus processos abaixo, que deu entrada depois da decisão do STF, que tornou público, né, o direito à revisão da vida toda, né? A gente sabe que tem gente aguardando há mais de 10 anos, mas que tornou aí mais popular a revisão da vida toda, está aguardando muito processo parado e essa decisão aí, essa petição dá voz a todo mundo para poder dar andamento e enfim encerrar esse processo para que as instâncias inferiores ao STF possam enfim dar andamento a esse processo. Se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Você que é inscrito no canal, a gente vai responder para você, seja através de comentário, seja através de vídeo. Então, deixa aqui embaixo se você ainda tem dúvida. Eu agradeço muito sua audiência. Se você quer ficar por dentro de todo da revisão da vida toda, qualquer andamento que tiver, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o joinha,
que o YouTube vai sempre te notificar quando a gente tiver novidade aqui. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.